Amém? Bom dia. Paz do Senhor. Abre comigo em 1 Samuel, do 4 ao 11. 1 Samuel 17, do 4 ao 11. Amém? 1 Samuel 17, do 4 ao 11. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gates, e que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o seu peso da sua couraça de 5.000 siclos. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e o seu ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia o escudeiro, e parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteus, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Repete comigo: ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras. Repete comigo: Saul e todo Israel essas palavras do filisteus, espantaram-se e temeram muito. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, ó Deus, eu oro neste momento, ó Pai, que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, ó Deus, possa tocar vidas nessa manhã. Fala, Senhor, ó Pai, através dessa palavra nas nossas vidas, muda a nossa estrutura, a nossa forma de pensar, que tudo aquilo que tem nos desalinhado, Senhor, ó Pai, da Tua vontade, do Teu propósito, ó Deus, ó Pai, que nessa noite, ó Deus, o Senhor nos encaixe novamente, ó Deus, dentro do Teu propósito. Abre, Senhor, ó Deus, nosso entendimento, traz espírito de revelação, convence os nossos corações, porque não é um homem que convence, Senhor, ó Deus, o homem do engano, mas sim o Teu Espírito que é santo, ó Deus. Eu te peço, convença nossos corações nessa manhã. Toca, fala nas nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Eu coloquei o tema, alinhados no propósito para vencer. Amém? Ontem o Senhor me deu essa palavra à noite, porque eu creio que alinhados todos somos a partir do momento que conhecemos a Deus. Se você conhece a Deus, você está alinhado a Deus. Amém? Mas quando você está alinhado no propósito, é totalmente diferente. E nós precisamos estar alinhados no propósito de Deus. Eu falo que há o tempo cromos de Deus, e você, quando o Senhor está aqui, e você está alinhado no projeto dEle, no propósito dEle, o Senhor consegue olhar para o teu coração, e Ele vê toda a sua vida, e Ele sabe como você estará aqui no final. Mas quando você está fora do propósito de Deus, o Senhor, Ele olha para você, e Ele sabe o que precisa ser mudado em você. Amém? O que eu quero dizer nessa manhã é que você precisa estar alinhado com o propósito de Deus. As nossas vidas têm que estar alinhadas com o propósito de Deus. O que nós precisamos saber é se a nossa vida está alinhada no propósito. Você conhece qual que é o propósito que Deus tem para você? Todos nós temos um propósito específico. Todos nós aqui. E esse propósito o Senhor te colocou sobre essa terra para quê? Para você cumprir este propósito. Quando o Senhor te chamou, Ele te chamou com um propósito. E você precisa entender qual é o seu propósito. Está alinhado a Deus, você pode conhecer a Deus, você pode ler a palavra de Deus, você pode orar, você pode ter uma vida de que você vem na igreja, você conhece a Deus, toda uma rotina. Mas você está alinhado com o propósito dele é totalmente diferente. Quando você está alinhado no propósito dele, o Senhor, Ele olha para você e Ele vai ser glorificado através da sua vida. Amém? Eu quero citar aqui 2 personagens de pessoas que estavam alinhados com Deus.
só que perderam o seu propósito. Um perdeu o seu propósito e o outro continuou no seu propósito. Eu quero falar sobre a vida de Saul, né? Saul, ele veio com um propósito não somente de vencer algumas diversidades, mas de vencer todas as diversidades. O Senhor levantou ele como rei para ele vencer todas as diversidades. Por que eu quis ler esse texto? Porque a Bíblia fala assim que o quê? Ele cita aqui um gigante, né, de quase 3 metros de altura. Eles fazem que ele deveria ter em torno de 2,90 metros para 3 metros de altura. Era um homem muito forte, que desde a sua mocidade era guerreiro. Ele vencia, havia coragem nele. Havia uma roupa sobre ele, que o interessante é que essa tradução aqui não fala, mas eu tenho uma tradução que fala que só a roupa que ele carregava sobre ele 70 quilos. Então você imaginou, hoje um saco de cimento tem em torno de uns 50 quilos, né? E o quanto que é difícil carregar um saco de cimento. Você imagina um homem que andava com 70 quilos sobre ele, fora o quê? Fora o capacete, fora a proteção dos pés, fora a sua lança. Então era um homem muito forte. E de repente a Bíblia fala assim que Israel sai o quê? Sai para pelejar contra os filisteus. E de repente no arraial dos filisteus se levanta esse gigante. E ele pega e faz a seguinte proposta. Ele vira e pega e fala assim, ó: para que nós todos vamos batalhar? Vai haver muitas mortes aqui. E eu vou fazer um desafio aqui. Vocês não servem a Saul? Nesse momento ele faz um confronto ao quê? Ao Deus de Israel. Eles falam assim: levanta dentre vocês um homem para poder batalhar contra mim. Um homem que o quê? Que quando a gente começar a batalha, se eu perder, nós seremos os teus escravos. Mas se nós ganharmos, se eu ganhar a batalha, vocês serão os nossos escravos. E o interessante é que o quê? Que essa proposta, querido, causa algo estranho para o povo de Deus. A Bíblia fala que o quê? Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Você entende que quando Deus ele levantou Saul, Deus ele levantou Saul para um propósito. Deus ele levantou Saul para vencer todas as batalhas, não era somente algumas batalhas. Ele foi ungido por Deus. Mas o que aconteceu para que o quê? Para que Saul temesse e para que o povo de Deus temesse aquele gigante. A pergunta que eu faço para amanhã, nessa manhã para você é o seguinte: qual que é o gigante que tem feito você recuar, ou que tem feito você se estremecer? Você está alinhado com o propósito de Deus, ou você está desalinhado do propósito de Deus? A Bíblia fala de Saul. Eu quero que você abra aí comigo, ó. Abre comigo no versículo no 16. 16 não, no 15. 1 Samuel 15. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz da palavra do Senhor. A Bíblia fala assim que o profeta ele vai, o Senhor enviou ele a ungir Saul com um propósito. Olha que interessante. A ungir o Senhor com um propósito. A Bíblia fala mais para frente aí que o quê? O Senhor ele pega e faz o quê? Ele dá uma direção a Saul. Ele fala assim para Saul: ó, você vai guerrear contra os amalequitas, você vai destruir todo aquele povo, você vai destruir o rei, você vai destruir as ovelhas, você vai destruir as vacas, você vai destruir tudo que há lá naquele lugar. Por quê? Quando Deus estava dando essa ordem, Deus olhava aquele povo e já sabia o tempo daquele povo, o que seria lá no futuro. Seria um povo desobediente a Deus, um povo idólatra, um povo que não seguia os caminhos do Senhor, que não fazia a vontade de Deus. Quando Deus levanta Saul com um propósito, ele levanta Saul com um projeto do quê? Para guardar a nova geração para aquilo que o Senhor havia de fazer para a nova geração. E de repente a Bíblia fala assim que Saul ele sai para a batalha e ele levanta ali os seus homens, se eu não me engano acho que é 210 mil homens ali, e ele vai até lá, ele faz uma emboscada, ele mata aquele povo. Só que a Bíblia fala que ele faz algo. Ele faz o quê? Ele guarda o rei.
dos amalequitas, para que não seja morto, Agag. E ele faz o seguinte, ele recolhe todas as ovelhas e todas as vacas e não as mata, e deixa ali. A Bíblia fala assim que naquele mesmo momento o Senhor fala com Samuel e pega e fala o seguinte, ele fala assim, vai até Saul, porque nesse momento eu rejeitei a Saul. Sabe por que ele rejeitou a Saul? Porque Saul estava fora do projeto de Deus, fora do propósito daquilo que Deus tinha para ele. De repente Saul ele faz algo que parece que aos olhos humanos parecia ser louvável diante dos homens. Ele faz o quê? Ele protege o rei e ele protege ali todos os animais. Ele pega e fala assim, não, eu vou fazer isso porque isso é o correto. Só que ele sai fora de uma ordenança daquilo que Deus deu. Olha que interessante, ó. O propósito de Deus é que você esteja sempre alinhado a Ele. Mas veja os erros de Saul. A desobediência, 1 Samuel 15, do 10 ao 11, fala o seguinte, ó. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não escutou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E de madrugada madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Olha que interessante, a Bíblia fala assim o quê? Não que o Senhor se arrependeu, porque o Senhor não é homem para que se arrependa, mas era uma maneira de expressão para poder dizer que o quê? Eu me entristeço de toda a atitude de Saul, de tudo aquilo que ele fez, de toda a desobediência dele. Ele fez o quê? Ele foi desobediente à voz do Senhor e à direção de Deus. Ele se tornou o quê? Dentro do coração dele, ele se tornou desobediente. E o mais interessante é que o quê? A Bíblia fala assim que quando Saul, ele vai ao Carmelo e eis que ali ele vê o quê, né? Ele vê uma coluna que Saul se levantou para a sua própria glória. Olha o que Saul estava preocupado. Saul estava preocupado com a sua própria imagem. Havia um orgulho dentro dele, havia uma soberba dentro dele. Ele estava preocupado com si mesmo. Ele se levantou para si o quê? Uma coluna. Outra coisa aí, o orgulho. Há uma motivação errada no coração dele. Porque se ele faz esse tipo de coisa, ele está fazendo o quê? Ele está tirando a glória de Deus e está colocando a glória nele. Eu te pergunto para você nessa manhã, quais que são as colunas que nós temos levantado para nós? Isso pode ser tudo, querido. Isso pode ser uma motivação errada, uma forma de pensar, o jeito de agir, tentando segurar algo que não é para segurar. Tem coisas na nossa vida que o Senhor espera que caia, para que possamos alinhar no propósito dEle. Quantas coisas na minha vida que eu fiz, que eu tive que tomar atitudes, que o Senhor falou assim, abre mão porque isso não vai dar certo. Está indo bem, mas abre mão porque não vai dar certo. O Senhor estava vendo o quê? Estava vendo no tempo cromos dele que lá na frente isso ia dar problema. Tive que tomar atitudes que trouxe muitas dores dentro de mim, mas eu tive que fazer isso porque essa era a vontade de Deus. Muitas das vezes, querido, o Senhor vai olhar para você e Ele vai esperar que você abra mão de muitas coisas que você tem erguido como coluna, para poder se mostrar, para poder aparecer. O bem mais precioso que há em nós é o nosso coração, amém? Fala para o irmão que está do teu lado, falando assim, o teu bem mais precioso é o teu coração. Isso não pode se desviar de Deus, é o teu coração. O que tem? O que você tem sustentado nas tuas mãos, querido? Pergunta para Deus se você está mesmo alinhado com o propósito dEle. Para de medir forças com Deus. Ele levanta uma coluna, motivo de orgulho. Aqui sou eu, as coisas estão acontecendo por causa de mim. Eu estou no controle, eu estou no comando. Outra coisa, independência. Ele era independente. Ele fez algo que sem consultar a Deus. Ele fez algo sem perguntar para Deus. Ele foi dentro de uma linha de raciocínio dele. Isso vai dar certo. E na visão humana foi tudo muito bom, tudo muito bonito. Ele poupou o rei, ele poupou as ovelhas, ele poupou as vacas.
Está tudo certo. Só que o quê? Ele estava desalinhado com o propósito de Deus. Era uma linha de raciocínio dele e não de Deus. É uma independência, você andar sozinho. Há uma pessoa que sai fora do quê? Sai debaixo da cobertura daquele que tem guardado a sua vida. Estava saindo do quê? Debaixo da cobertura de Deus. Estava andando sozinho, com as tuas atitudes, com a tua forma de pensar. Ele estava sendo independente. Outra coisa aí, ó, que é o que vogou mais sério na vida dele, foi a mentira. A mentira. Olha que interessante, vai lá no 20, do 20 ao 22. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Já estava mentindo, não foi isso que o Senhor pediu a ele. E trouxe a Agag, o rei dos Amaleques e Amalequitas, e destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas. Olha, começou a jogar tudo para o povo. O melhor do interdito, para oferecer ao Senhor Deus em Gigal. Aí Saul ele vem e fala o seguinte, ó, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Ele pega e faz o quê? Na hora que o profeta pressiona ele e fala por que ele fez isso, ele mente e joga para o povo. Ele pega e fala: não, a gente guardou o rei, a gente guardou o quê? A gente guardou todas as ovelhas, porque a gente vai usar de sacrifício para agradar o Senhor. E aí o profeta ele vem e pega e fala assim, ó, tem o Senhor tanto prazer em holocausto, do que você obedeça a ele. Sabe o que isso quer dizer, querido? Quantas vezes a gente tampa os nossos erros com sacrifício? Ah, eu errei, eu preciso fazer algo para compensar, vou fazer um sacrifício. Queridos, nem 100 jejuns pode ser mais importante do que a tua obediência. Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Eu não estou dizendo que você não tem que jejuar, não é isso, mas a convicção, a forma de pensar está em outra situação. A maneira de pensar de Saul estava o quê? A convicção dele era outra. Nossas convicções têm que estar alinhadas ao propósito de Deus. Tudo que você faz para Deus, você tem que fazer o quê? Você tem que estar alinhado com Ele, fazer as vontades dEle, para que isso lá na frente não caia, para que isso lá na frente não venha cair. E quando isso cai, querido, é difícil, sabe por quê? Porque o que mais vai sofrer com tudo isso é você mesmo. Ele estava o quê? Ele estava mentindo. Ele estava mentindo para Deus. E eu te faço uma pergunta para você nessa manhã: você consegue mentir para Deus? A Bíblia fala assim que Deus conhece o mais profundo do teu coração. O mais profundo do teu coração. A Bíblia fala assim que Ananias e Safira fez a mesma coisa. O que fez eles terem aquela morte foi o quê? Foi a mentira, tentar esconder de Deus, mentir. A Bíblia fala assim que eles eram o dono de uma terra. Era deles, não foi algo, eles não venderam algo de outro. Eles venderam algo que era deles. Só que eles fizeram o quê? Falou, não, eu tenho um valor, eu vou guardar esse para mim e eu vou dar este. Quando eles chegam aos pés dos apóstolos, e naquele momento ali, ainda eles têm uma chance diante de Deus. Agora eu não lembro, mas eu tenho quase certeza que é Pedro que pergunta. E pega e fala assim para ele, ó, foi isso que você obteve da venda do teu terreno, né? Ele fala assim, ó, tá tudo aí. E ele pega e fala assim, ó, você está mentindo para Deus. Sabe por quê? Porque naquele momento a igreja estava crescendo. Estava crescendo a igreja. E os apóstolos ali, todos os que estavam se reunindo aos apóstolos, estavam no quê? Estavam num projeto do quê? De trazer sustento para todos aqueles que eram pobres, trazer equilíbrio para que a igreja crescesse. Então a Bíblia fala assim que todos aqueles que tinham, de uma certa maneira,
um dinheiro a mais, posses a mais, eles vendiam para poder ter um equilíbrio, para que a obra de Deus prosseguisse. Sabe o que Ananias e Safira estavam querendo ali? Uma placa de humildade. Querer mostrar para todos os outros que o quê? Não, a gente também está dentro da situação, ó. A gente está trazendo tudo aqui, mentindo a Deus. E a Bíblia fala assim que naquele momento o quê? Ananias cai morto na mesma hora. E depois vem também Safira, e é feita a mesma pergunta para ela. Eles entraram em concordância. Toma muito cuidado com isso, querido. O teu casamento hoje, entre você e o seu cônjuge, vocês estão andando no mesmo alinhamento com Deus, ligado a Deus? Ou vocês têm se concordado entre si mesmo, com um pensamento diferente, e saído fora do propósito de Deus? A Bíblia fala assim que Safira também, no mesmo momento, recebeu o mesmo peso, e ela morre ali naquele lugar. Você está entendendo que você tem que estar alinhado ao propósito de Deus? Aí você fala assim, nossa, mas é tão duro o que Deus fez. Era uma propriedade que era deles. Não era deles, querido, era de Deus. Você precisa entender que tudo que você tem é de Deus. Todos os seus bens é de Deus. Se você entregou a sua vida para Ele, mas não entregou tudo que você tem, você está com uma mentalidade de Saul. Isso precisa cair por terra. Entrega os seus filhos na mão de Deus. Entrega as tuas vontades na mão de Deus. Entrega os teus projetos na mão de Deus. Olha o resultado, ó. O resultado é que o quê? Saul se rebela contra Deus. E a Bíblia fala assim que o pecado de rebeldia é o mesmo pecado de feitiçaria. Ele compara no mesmo patamar a rebeldia como pecado de feitiçaria. Se você o quê? Não tiver com o teu coração alinhado diante de Deus, você vai fazer coisas que o Senhor está pedindo para você não fazer. Que você vai se tornar rebelde a Deus, porque a tua vida, querido, não é mais tua, mas é dele, amém? Se você aceitou Jesus, entrega tudo na mão dele. Deixa na mão dele. Entenda que Deus está no controle. Deixa Deus agir, para de ficar tentando dar um jeitinho para as coisas. Comprando briga por alguém, falando a favor de alguém. Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer da maneira dele. Quando você faz isso, você está dizendo que Deus não está no controle da tua vida. Você começa a tomar as tuas atitudes dentro de desespero. Você não está escutando a Deus, você está no desespero. O gigante se levantou. E você está fazendo tudo da tua forma. Você está que nem Saul. Está atemorizado e está tremendo aí, não sabe o que fazer. Se alinha ao propósito de Deus, amém? Outra coisa, ó. Saul, ele perde o seu reinado. Ele perde o seu reinado. Vai lá em 1 Samuel 15, 25, do 25 ao 28 aí. Ó, agora pois te rogo, perdoa-me o meu pecado, e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir, ele lhe pegou pela borda da capa e o rasgou. Nesse momento aqui, ó, ele está demonstrando o que estava dentro dele. Você acha que aqui, quando ele pede perdão, ele se arrependeu mesmo? Porque aqui, logo em seguida, ele mostra uma atitude totalmente diferente. No 29, ó. No 28. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor que tu. Você está entendendo? Você está entendendo que é você não estar alinhado ao propósito de Deus? Querido, Deus não vai deixar de fazer o propósito dele se você não estiver alinhado ao propósito dele. Deus não rejeitou a pessoa de Saul, mas Deus rejeitou o reinado de Saul. Deus não rejeita você. Deus, ele te ama. Só que ele rejeita as tuas atitudes, a tua forma de agir. A Bíblia fala assim que naquele momento ele faz o quê? Ele perde todo o seu reinado.
Eu vou encurtar aqui para mim poder entrar na outra parte. Mas a Bíblia fala que o quê? O que acontece? Quais são as consequências? Ele não perde somente o seu reinado, ele perde a sua paz. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim que um espírito da parte do Senhor começa a atormentar a Saul. Ele perde a sua paz. Você já viu quando você não toma atitude de consertar as coisas? Você passa pelas pessoas, você passa de cabeça baixa, você não consegue olhar nos olhos dela, aquilo te incomoda, você vai perdendo a tua paz. Você não está alinhado com o propósito de Deus, você vai perdendo a tua paz. Você precisa estar alinhado ao propósito de Deus. A Bíblia fala que o quê? Se você estudar, foi estudando aí que eu vou encurtar. A Bíblia fala que ali os seus servos, ele pega e fala assim, ó, chame um adorador, um que toque harpas. A Bíblia fala assim que de repente se apresenta um menino, e ele vem, toda vez que ele toca a harpa ali, ele consegue fazer o quê? Ele consegue trazer paz, porque o espírito mal que atormenta Saul, ele sai dele. Através de Davi, começa o processo do propósito e o projeto daquilo que Deus queria fazer. Olha que interessante, você percebe que quando Deus está no controle de tudo, e Ele sempre estará no controle de tudo, Deus ele sempre vai encaixando as coisas, Ele vai lá e coloca o quê? Um espírito maligno para poder atormentar, isso vem da parte de Deus. E aí Deus faz o quê? Deus já tinha tudo esquematizado. Eu tenho um menino aqui que vai te trazer paz. E ele começa a encaixar Saul, começa a encaixar Davi com Saul para o propósito e projeto dele. Para o propósito e projeto dele. Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim, você precisa estar alinhado ao projeto de Deus. Eu quero falar do quê? Eu quero falar de Davi, o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que o quê? A gente voltando lá para 1 Samuel 17, a Bíblia fala assim que dentre ali dos filhos, Davi era o menor. Davi era o menor entre os filhos. Já havia sido o quê? Já havia sido confirmado sobre ele através de Samuel, que ele já tinha sido ungido, preparado pelo Senhor. Quantos ungidos tem aqui? Levante suas mãos. Queridos, você é ungido do Senhor. Todos nós aqui fomos ungidos para um propósito. Você é ungido do Senhor. A Bíblia fala aqui o quê? O seu pai, ele vira e pega e fala o seguinte, ele fala assim, tem alguns pães aqui, tem alguns queijos, vai e visita o seu irmão, seus irmãos que estão lá na guerra. A Bíblia fala assim que Davi, ele faz o quê? Ele deixa as suas poucas ovelhas aos cuidados de outro. E ele pega e sai. E ele sai. A Bíblia fala assim que quando ele chega lá, já fazia 40 dias que o gigante se apresentava. Queridos, faz quanto tempo que o gigante tem se levantado aí contra a tua vida? Quanto tempo que o gigante está aí tirando a tua paz? Ele faz o quê? 40 dias o gigante se apresentava todos os dias e falava assim, não tem ninguém dentre esses homens para poder batalhar contra mim? Não há ninguém desse povo? 40 dias. A Bíblia fala assim que Davi chega ali, ele olha e começa a escutar tudo que o povo está dizendo. Ele fala, o que está acontecendo aqui? Aí ele vai e ele vê uma oportunidade. Ele pega e fala assim, o que vai acontecer para quem derrubar esse gigante? Porque o Senhor fazia o quê? Ia o fazer rico, ia dar riqueza para ele, ia dar a sua filha, e a Bíblia fala assim que ele ia ficar isento de imposto. Quem é que paga muito imposto? Para mim já ia ser um bom começo, né? Você já pensou? Davi, ele olha e vê uma oportunidade. Ele vira para o povo e começa a perguntar. O que vai acontecer para quem derrubar esse gigante? O que vai acontecer? Não é todo gigante que a gente quer derrubar, querido, não é esse? Ser bem financeiramente, estar bem casado, ser isento de imposto, está ótimo, não está? A Bíblia fala assim que na hora que ele vira para os teus irmãos, os seus irmãos viram para ele e pegam e falam assim, eu sei a presunção do teu coração, eu sei por que você veio aqui.
Eu sei porque que você deixou aquelas poucas ovelhas. Olha o que eles falam. Coloca ele lá no patamar lá embaixo. Aquelas poucas ovelhas que você cuida lá. Ó. Eu sei qual que é a presunção no teu coração. Eu sei porque que você veio. Sabe por quê? Eles estavam desesperados diante do gigante. Eles veem como uma afronta. Eu vou falar para você, toda vez que você tomar uma posição de se levantar em Cristo, sempre o diabo vai se levantar alguém para poder confrontar a tua vida. E quem que ele levantou aqui? A pessoa mais próxima dele, os irmãos, querido. O diabo vai levantar as pessoas mais próximas de você para poder te colocar para baixo, para poder te humilhar, para falar para te julgar, porque ele foi julgado. Eu sei a presunção do teu coração, ele foi julgado naquele momento. Ele saiu debaixo de uma ordenância do seu pai, debaixo de uma obediência. Você já viu quando você começa a fazer algo, e você está debaixo de obediência, você está alinhado a Deus, e de repente se levanta uma situação para te colocar para baixo? Querido, Deus está falando com você aí, se você está alinhado ao propósito de Deus. Esse é o plano do inimigo, ele vai tentar tirar isso de você. Mas se Deus te colocou nesse projeto, é que Deus, ele sabe que você é capaz de vencer, amém? Através da tua vida, Deus vai ser glorificado através de você. Deus te levantou com um projeto, com um propósito. A Bíblia fala assim que ele faz o quê? Ele vira e fala assim, o que eu fiz para vocês? Ele vira para a multidão e a multidão começa a falar. Fala, ó, quem vencer esse homem vai ter isso, aquilo outro. E aí o povo vai até Saul e pega e fala assim, ó, apareceu alguém lá. E eu fico pensando no coração, né, a mentalidade de Saul. Porque um homem que estava temendo de medo, já não tinha mais paz, tinha perdido o seu reinado. Porque ele perdeu, querido, não foi aqui que ele perdeu o seu reinado. Ele já tinha perdido o seu reinado lá quando o profeta declarou. Ele vira e pega e fala assim, ó, pronto, achei a solução para os meus problemas. Quem que é esse menino? Quem que é esse doido? Aí aparece um menino ruivo, de boa aparência, e se apresenta diante de Saul. E de repente ele deve olhar e falar, você está maluco. Esse gigante aí, ó, ele tem quase 3 metros de altura. Todos o que se opõem contra ele, desde a sua mocidade, ele matou. Carrega 70 quilos no seu corpo. É muito forte. E aí, querido, uma coisa me chama a atenção, sabe o quê? O que fala mais profundo no coração de Saul e o que vai falar mais profundo no coração das pessoas é o teu testemunho pessoal. Sabe por quê? Porque nesse momento que ele começa a falar e receber todas essas marteladas para poder o quê? Para poder não entender o propósito que Deus tinha na vida dele, no mesmo momento ele se levanta e fala assim, ó, deixa eu te explicar uma coisa, Saul. Quando ninguém estava me olhando, eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai. Não há presunção no meu coração aqui. Eu nunca deixei de fazer para o Senhor. Sempre fui obediente. Quando vinha um leão, eu ia lá e tirava da boca dele, pegava ele para a barba e o matava. E assim também era com o urso. Se o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele vai me livrar da mão desse gigante. Você está entendendo que o teu testemunho pessoal vai falar muito mais alto? Sabe o que é isso, querido? É quando você prega o que você vive. Você não prega mentiras. Saul, ele estava o quê? Ele estava preocupado quando ele foi rejeitado com o que as pessoas iam achar dele. Uma visão distorcida totalmente diferente. Ele vira para o profeta Samuel, ele pega e fala assim, ó, vamos lá mais uma vez, me honra diante do povo. Porque se o povo vê que o Senhor me rejeitou, acabou a minha vida. Estou falido. Perdi tudo. E ainda a Bíblia fala assim que o quê? Ainda Samuel ainda tem dó dele. Samuel tem dó, porque senão o povo já tinha abandonado ele. Mas você está entendendo isso? O coração de Davi era totalmente diferente do coração de Saul. Ele não estava preocupado com a sua imagem, querido, mas ele pregava aquilo que ele vivia. Quando você prega aquilo que você vive, as pessoas serão impactadas.
Isso é tão simples. Se você é uma pessoa que não conta mentira e pregar sobre mentira, as pessoas vão ser constrangidas e não vão mentir mais. Isso é muito simples. Sabe por quê? Porque você não é um mentiroso. Se você é uma pessoa ousada e começar a pregar sobre ousadia, as pessoas vão ser convencidas, porque quem convence é o Espírito de Deus. Isso é pregar com autoridade, é pregar o que você vive. Para de ficar se enfeitando, procurando que o quê? As pessoas te vejam de uma maneira. E o interessante, sabe que o quê? Até a aceitação das pessoas não vem do homem, vem de Deus. Sabe por quê? Olha o que Saul estava temendo, a aceitação dos homens. A aceitação dos homens. Não, vamos mais uma vez, me honra diante dos homens. Não, onde estava o coração dele? Estava ligado ao reino de Deus? Ou estava ligado às coisas humanas? Até a aceitação vem de Deus, querido. Se isso precisa ser mudado dentro de você, fale para Deus nessa manhã, fala: Senhor, muda isso, eu quero estar alinhado ao teu propósito. Quantas vezes a gente tem pedido algo para o Senhor e não é aquilo que o Senhor quer nos dar? O Senhor vai te usar naquela atitude, daquela forma. Daquela forma. Passa a ver da maneira diferente. O que fala mais alto é o quê? Seu testemunho pessoal. Aí naquele mesmo momento, Saul é convencido e pega e fala assim: não, deixa eu te proteger aqui, cata a sua armadura e veste. Ele veste em Davi. Só que Davi começa a se andar, ele pega e fala: isso aqui não vai dar certo não. Outra coisa que você precisa entender, para vencer os seus gigantes, use a arma que você tem na mão. Se você fala bem, usa isso. Se é através do amor, se você é carinhoso, use isso. Se é através das tuas atitudes, através de um abraço, use isso. Não fica tentando imitar o que o outro irmão faz não, querido. Tem gente que fica tentando imitar. Eu vou imitar para as coisas começar a crescer. Se o outro fez, deu certo, vai dar certo comigo. Não é. O que Deus tem para aquele é para aquele. O que Deus tem para você é para você. Se alinha ao propósito de Deus, você está entendendo? Se alinha à vontade dele. E ele pega e faz assim, ele faz o quê? Ele tira, vai lá, pega o seu cajado, vai até o ribeiro, pega 5 pedrinhas, coloca aqui no alforje e vai diante do gigante. Outra coisa interessante, a Bíblia vai falando assim que na hora que ele chega diante do gigante, o gigante olha para ele, pega e fala assim: eu sou algum cão? Você vir contra mim com pau? Ele estava com o cajado na mão. Ele olha para ele, vê uma criança: eu sou algum cão? Sou algum cão? Ele sente o quê? Ele sente afrontado. Por quê? Porque havia coragem naquele gigante. Ele sabia que o quê? Desde a sua mocidade ele vencia. Havia coragem nele. Deixa eu tentar abrir para a gente acompanhar aqui, ó. Vai lá em 1 Samuel 17, 42. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e gentil de aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus dedos. Olha o que acontece, a primeira coisa que ele sente aqui, ele é desprezado. Você já viu quando você entende quem você é em Cristo, você vai fazer alguma coisa, as pessoas olham para você e te desprezam? Naquele momento ele é desprezado. É uma estratégia de Satanás. É fazer você o quê? Você ser inferior, começar a olhar as coisas de outra maneira. Aí de repente ele vira e pega e fala assim: eu sou algum cão? Aí ele joga a coragem dele. Primeiro ele te despreza, depois ele joga a coragem nele. Eu sou algum cão para você vir contra mim com paus? Depois vem outra coisa que me chama muita atenção. A Bíblia fala assim que o gigante amaldiçoou Davi com os seus deuses. Você já viu gente que tem medo de tudo? Já viu o crente que tem medo de macumba? Crente que tem medo o fulano falou, vai acontecer. Precisa quebrar isso.
Precisa quebrar aquilo outro. Tem crente que é desse jeito. Já viu o crente místico? É dessa forma. Tudo que ele vê vai acontecer. Aí eu te pergunto para você, aconteceu com Davi? Ele foi amaldiçoado pelo gigante, não foi? E aconteceu com ele? Sabe por que não aconteceu? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que Deus tinha levantado ele com um propósito. Ele sabia quem ele era em Deus. E ele vira, o que me chama a atenção, se você continuar lendo, no 44 aí, disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: vem tu a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus do exército de Israel, a quem tem afrontado. O que ele faz, Davi? O que ele faz? Ele coloca Deus na frente de todas as coisas. Ele sabia de onde ele veio, ele sabia quem ele era, e ele sabia que se ele estava ali é porque Deus tinha colocado ele ali. Você está entendendo que você não tem que se levantar aí, querido, status de orgulho, de posse, fazer como Saul fez? É você ser o quê? Você ser humilde, saber ouvir, saber como agir. Ele sabia quem ele era e ele entendia que quem colocou a ele ali era Deus, que Deus estava com ele. Você precisa saber quem você é em Deus. Deus está contigo, querido. E dependendo do gigante que se levantou contra você, ele vai cair. Sabe por quê? Porque Deus te levantou para você vencer gigantes. Você precisa entender nessa manhã que Deus te levantou com um propósito. Ele não te fez à toa para você ser um qualquer um. Se você está na onde você está, é porque Deus te colocou ali e Deus te levantou com um propósito. Saiba quem você é em Cristo, sempre humilde, sabendo quem você é e colocando Deus em primeiro lugar. Continua lendo aí, 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu, as bestas da terra, toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Amém? Através das tuas atitudes, querido, das tuas vitórias, todo mundo vai olhar para você e vai saber que Deus está na sua vida. Amém? Vai lá no 49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Olha que interessante. Isso aqui é outra coisa que me chama a atenção. A espada era para quem? A espada não era para Davi? A arma forjada não era para Davi, não era para o Filho de Deus? Olha o que acontece, Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e atirou da bainha, e matou-lhe, cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu campeão era morto, fugiram. Querido, toda arma forjada contra ti não vai prosperar, amém? A espada era para quem? Era para Davi, era para o Filho de Deus. E ele se tornou contra o seu inimigo. Você precisa saber quem você é em Cristo. O que acontece aqui? A Bíblia fala que o quê? Ele pega a cabeça do gigante, ele entra. Apesar que o quê? Nesse mesmo momento aqui, voltando um pouco, o povo corre atrás dos filisteus, segue eles matando ele. Davi volta como campeão. Ele mostra ali e prova que o quê? Que aquele gigante tinha sido morto. Outra coisa interessante acontece. Davi começa a ir para as guerras, não acontece? As mulheres, qual que é o cântico das mulheres aí? Lá no 18:7. E as mulheres tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu a milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Qual que era o medo de Saul? Vocês lembram? O que ele fala para o profeta? Ele vira para o profeta e pega e fala o seguinte: me honra diante dos homens. O maior medo dele aconteceu aqui. Sabe por quê?
porque ele não estava alinhado ao propósito de Deus. Querido, se as tuas convicções não estão alinhadas ao propósito de Deus, o maior medo, aquilo que você mais teme de acontecer, vai acontecer. Saul não estava alinhado ao propósito de Deus, mas Deus levantou um homem que era segundo o coração dele, que estava alinhado ao propósito dele. E através desse homem, querido, nós conhecemos o que é ser filho de Deus, o que é ter coragem, o que é ser ousado. O Senhor quer derramar essa unção nessa manhã, amém, sobre a tua vida, para que você entenda quem você é em Cristo, para que você entenda que o quê? Independente de quem estão perseguindo a tua vida, quem se levantou contra você, entenda que o quê? Há um Deus que guarda a sua vida. Há um Deus que guarda a sua vida. Quando Jesus ele conta ali a parábola do grão de trigo, que ele não caindo na terra, não morrer, ele fica só. Ele está dizendo que o quê? Deus ele fez o quê? Deus colocou Jesus com um propósito. Com um propósito. Havia um propósito em Jesus. E o propósito era o quê? Era que ele morresse, que através da vida dele houvesse mais e mais vidas. Chega um momento da sua vida que ele pega, Jesus ele vira e pega e fala assim, a minha alma está perturbada, o que eu direi agora? Há aquela parte que ele vira e pega e fala assim, Senhor, se for possível, afasta esse cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade. Sabe o que ele estava fazendo nesse momento? Ele estava alinhando o propósito dele com o propósito de Deus. Deus colocou ele com um propósito, e através desse propósito, nós todos fomos alcançados. Você está entendendo que através do propósito que há na sua vida, Deus vai alcançar outras vidas? O reino de Deus vai crescer com uma mentalidade divina, porque o que? Jesus tinha uma mentalidade divina, não uma mentalidade humana como de Saul. Davi tinha uma mentalidade divina. Deus deu o seu melhor. Você pode dar o seu melhor nessa manhã? De abrir o seu coração e falar, Senhor, eu coloco todas as minhas vontades agora no teu altar. E eu quero me alinhar ao Senhor. Eu quero prosseguir em te conhecer. A mentalidade divina, querido, é uma mentalidade humilde, que você dá, que você ama. É a mentalidade de Jesus. Ele te chamou com um propósito, amém? Se você está diante dos propósitos de Deus e andando ele, nenhum gigante pode te derrubar. Você sabe quem você é, filho de Deus, quem você é em Cristo. Amém? Queria que você ficasse de pé. Queria chamar o pessoal do louvor. E eu quero que nessa manhã você olhe para dentro de você. Querido, não minta para Deus. Não faça como Saul. Não faça como Ananias e Safiras. Você não pode esconder o que há dentro do teu coração. Com certeza, querido, o coração de Saul ele foi se perdendo por causa das desobediências. Ele foi se afastando do propósito de Deus. Nessa manhã o Senhor quer te alinhar com o propósito dele, amém? Há um propósito sobre a tua vida, uma unção de conquista, uma unção de vitória, para você romper em todas as áreas da sua vida. Se o gigante se levantou, ele vai cair nessa manhã, amém? Porque nessa manhã ele está dizendo que ele está no controle da sua vida. Ele é o Senhor dos exércitos. Foi ele que te chamou com um propósito, querido. O único que pode tirar esse propósito de você é você mesmo. Ninguém pode tirar esse propósito de você. Comece a falar com Deus nessa manhã. Fala para o Senhor, Senhor, me alinha ao teu propósito.